A expectativa é essa, né? A gente tem trabalhado, vocês têm nos acompanhado diariamente aí, então a gente tem colocado em campo aquilo que a gente já analisou, aquilo que a gente acredita que precisa evoluir, que nos deixa contente, a maneira a qual os atletas têm absorvido, aberto a essas informações, e o mais importante, né, estão querendo fazer. Então, acho que essa junção, esse link, nos aproxima daquilo que a gente deseja da equipe, né? Então, hoje, a gente trabalhou bastante essa questão da compactação, da gente pressionar bastante o portador da bola do adversário, tirar as possibilidades de passes simples, ter uma subida, uma comunicação para saber interpretar o momento de marcar alto, de marcar em bloco médio ou marcar em bloco baixo. Então, isso que a gente tem colocado de ênfase na sessão de treinamento de hoje. A gente colocou que foi algo que nós identificamos no jogo passado. E aquilo que nós identificamos também, analisando, né, os outros jogos e tendo a informação do staff de casa. Então, a gente tem dado um foco nessa questão. Nas outras sessões, a gente fez também a questão de saber interpretar o momento de ter um ataque rápido, que foi o treinamento de ontem. Um ataque rápido ou um ataque que a gente vai ter uma posse maior no campo adversário, um ataque posicional, que foi algo que nós identificamos dentro do jogo, que faltou para nós interpretarmos o momento de acelerar e o momento de cadenciar o jogo. Ficamos muito na trocação, e isso, quando você fica na trocação, começa a descompactar a equipe. Então, aquilo que nós analisamos, passamos na nossa sessão de vídeo no sábado para os atletas, e já estamos trazendo para campo nessas duas sessões, né, de domingo e de hoje, e amanhã a gente vem com organização ofensiva, já linkando aquilo que a gente precisa fazer para gerar um desequilíbrio ao sistema defensivo do nosso adversário, o Rondonópolis, na quinta-feira. E espero que a gente possa já começar a dar respostas, né? Tanto na parte comportamental, que é algo que nós temos batido bastante, uma equipe ativa, uma equipe que sabe o momento de jogar em bloco alto, médio, baixo, na hora que tiver a posse de bola, sabe o que fazer também, mesmo entendendo que isso demanda um pouco mais de tempo. Mas a gente espera que esses atletas consigam já colocar algumas coisas, como eles colocaram no segundo tempo do jogo contra o Iporá. Bom dia, Humberto. Uma semana muito decisiva, muito importante para o Atlético nessa temporada, né? Nos 2 últimos anos, o Atlético chegou até as oitavas de final da Copa do Brasil e tem esse duelo agora novamente contra o União Rondonópolis. Como é que você pretende trabalhar com os seus atletas? Eu nem falo dentro de campo, eu falo a parte fora de campo, né? Para que eles possam entender essa importância para o clube, principalmente financeiramente falando. Olha, isso já tem sido falado quando a gente se representou. Pós-jogo, na sexta-feira, eu sempre converso ali individualmente com alguns atletas, mas aí na nossa sessão de vídeo aqui já foi abordado isso. Justamente para que a gente possa conseguir, nosso objetivo na quinta-feira, na representação de sexta, nosso foco já tem que ser para essa partida. Então, é dessa forma que a gente tem cobrado, é dessa forma que a gente tem passado para os atletas, eles também têm entendido. Todos os dias nós estamos tendo exemplos de equipes desclassificadas, equipes que estão perdendo, que têm um poderio de investimento maior, para equipes, teoricamente, que têm um investimento menor. Então, a gente está tendo os exemplos aí, então a gente tem passado isso para os atletas também, para deixar em alerta, e nós temos que viver essa partida, como nós vamos viver sempre a próxima, com a maior intensidade possível. Nós vamos nos prepararmos para cada partida da melhor maneira possível também. Aqui dentro do Atlético, como eu falei no primeiro dia, zero conforto, não existe essa palavra. Então, nós vamos estar sempre cobrando, deixando os atletas sempre atentos, sempre passando as informações a eles, para que a gente assim consiga facilitar o jogo deles. Então, a expectativa é que a gente possa levar já para campo aquilo que a gente vem trabalhando ao longo desses dias. O que me traz um alento é que quando a gente teve 2 sessões de treinamento, algumas coisas a gente já conseguiu executar na partida. Então, a expectativa é que ela seja um pouco melhor para esse jogo contra o União de Rondonópolis. Claro que sabemos que demanda um pouco mais de tempo, e a partir de agora são jogos decisivos. O jogo decisivo da Copa do Brasil, depois já começa, temos jogos do craque da última rodada, mas depois já se inicia a fase final do estadual. Isso também amadurece bastante a equipe, cria uma casca maior. Por isso que a gente tem pregado aqui também, para a gente ter, além da interpretação, de saber como jogar dentro da partida nos pequenos jogos, também ter essa maturidade de entender o que o jogo está pedindo. Então, isso a gente tem trabalhado bastante, tem focado nessa questão e tem mostrado lições aí que nós estamos tirando com os erros dos nossos adversários, né, dos nossos possíveis adversários ou dos jogos que a gente tem assistido. Então, aqui, como eu falei, nós vamos nos preparar ao máximo
para uma grande decisão na quinta-feira. Louzé, eu gostaria de saber de você o seguinte: o nível que o time está jogando te preocupa para o tamanho dessa competição no meio de semana, a Copa do Brasil? Olha, a gente tem, vamos ver se a palavra certa é preocupação, né? Eu até usei ela no início da coletiva pós-jogo, principalmente o primeiro tempo nos preocupou bastante, mas a gente tem cobrado, a gente tem entendido também, cabe a nós da comissão interpretar o quanto antes esse cenário. Claro que está da maneira a qual a gente gostaria, aquilo que a gente acredita que esse grupo tem de potencial? Não. Isso já foi falado para os atletas, por isso esse foco, essa intensidade, essa cobrança diária para que a gente possa, o quanto antes, nos aproximarmos daquilo que a gente acredita que esse grupo tem de potencial. Então, a gente só cobra a quem tem para dar, e esse grupo tem. Foi essa a nossa conversa hoje. A cobrança só vai existir porque eles têm para ofertar. Então, eu vou tirar o máximo desses atletas. Nós da comissão, quando eu falo eu, toda a comissão, nós vamos tirar o máximo desses atletas, porque eles têm para dar. A gente está distante daquilo que a gente acredita que eles têm de potencial, mas o que vai nos dar, que vai nos aproximar, é justamente essas sessões de treinos diárias. Então, eles têm se entregado, eles têm treinado com a concentração lá em cima. Então, isso facilita a gente aproximar daquilo que a gente acha de ideal. E quando nós encontrarmos esse aspecto, nós vamos gerar o desequilíbrio para que a gente possa, assim, potencializá-los e aumentar essa capacidade, esse limite deles. Então, aqui, a gente sempre vai estar inquieto, buscando alternativa para buscar sempre uma melhora, uma evolução, porque eu acredito que o ser humano não tem esse limite, e é em cima disso que nós vamos estar atacando diariamente, para que a gente possa se tornar uma equipe cada vez melhor equilibrada, sabendo o que fazer de ordem ofensiva e defensiva, e quando a gente achar que tá bom, principalmente vocês, a gente vai buscar algo para desequilibrar e elevar esse nível ainda mais. Humberto, a gente tem visto nesses últimos treinamentos a presença do Baralhas, né? O Baralhas teve um problema muscular, não chegou a estrear, estava ausente desde o início do campeonato goiano. A gente tem visto ele participando, teve a atividade do G2, G3 ele estava, teve a parte mais tática, hoje ele estava também. Queria saber se você já pretende contar com ele para esse jogo, se você já entende que ele já está apto. E também eu queria te perguntar sobre um atleta específico, que é o Luiz Felipe. É um menino jovem que chegou, está se adaptando aqui no Atlético ainda, já foi regularizado, mas como é que você tem visto eles no treinamento e se você também pretende levar ele para essa sequência de 2 jogos fora de casa? Olha, todos que estão participando conosco, o Luiz e o próprio Baralhas estão inseridos no processo. Lógico, o Baralhas vem de uma cirurgia, como você bem falou. Já acompanhei o treino dele de não relacionado na quinta-feira. Me agradou bastante o comportamento dele, a entrega. Clinicamente ele já está curado. A questão agora é física e essa questão de ajuste de trabalhos técnico, tático. Mas é um atleta muito engajado, muito comprometido, então tem me agradado bastante o comportamento dele nas sessões de treino, por isso que já está inserido. Quem nós temos conversado com ele, com todo o departamento também, todo o staff, essa dose e resposta, que a gente fala. Então a gente tem ministrado trabalho para ele e ele vem nos dar a resposta pós-treino e depois na representação. Então a gente tem identificado uma crescente, uma melhora. É um atleta que tem dado uma resposta muito boa e eu tenho certeza que vai contribuir conosco bastante no decorrer da temporada, como já ajudou o Atlético em outras oportunidades. O Luiz também está inserido, é um atleta jovem que a gente tem conversado bastante para ele também, tem corrigido alguns movimentos, tenho a certeza aí que estará nos ajudando também, assim como todos os outros atletas. Humberto, a gente sabe a disparidade do Atlético para o União. O Atlético é um time de Série A, sul-americano. O União disputou a última edição da Série D, do Campeonato Brasileiro. O Atlético tem a obrigação de se classificar contra o União de Rondonópolis? Olha, primeiro que que eu sempre falo para os atletas, independe a competição que a gente irá disputar e o adversário. A mesma coisa, quando você está jogando dentro da mesma competição, a sua colocação em detrimento do seu oponente não será suficiente para você vencer a partida. Então, a gente já parte desse princípio, porque o jogo vai sair o vencedor daquilo que você apresentar dentro da partida. Por isso que a gente vem cobrando, por isso que a gente vem trabalhando bastante. Eu já assisti 3 jogos do adversário, inclusive o de ontem,
certo? A gente estava junto com a comissão assistindo essa partida. É um adversário que tem ideias, tem combinações, uma equipe que sabe jogar com velocidade, com jogo combinado. Cabe a nós nos prepararmos para estar neutralizando essas ações ofensivas, os pontos positivos do adversário, e sabendo explorar e criar situações para gerar desequilíbrio, para a gente poder vencer a partida e sair de lá com a nossa classificação. O ponto é, a situação do Atlético, o poderio de investimento, a estrutura do Atlético em cima de qualquer adversário, isso não será suficiente para a gente poder vencer uma partida. Volto a falar, a pergunta anterior, a gente está tendo vários e vários exemplos de equipes com poderio financeiro maior, com maior investimento, com maior camisa, perdendo para outras equipes. Então, isso faz com que a gente também esteja atento, alerta, cobrando, nos preparando para que a gente possa ir lá e não ter nenhum tipo de surpresa. Em cima dessa questão de não ter nenhum tipo de surpresa, professor Humberto Lousa, o que você pode falar desse adversário? Desse primeiro adversário do Atlético na Copa do Brasil. De que forma a comissão técnica se propôs a estudar esse adversário? Olha, a gente tem estudado como a gente vai fazer contra qualquer outro adversário, né? E se tratando ainda de um jogo único, então você tem que se precaver de todas as situações. Então a gente tem visto, como eu falei, já assisti os jogos do adversário, tem mais 2, 3 jogos para eu poder analisar, depois a gente vai revendo, assim como todos os membros da comissão, para a gente poder fazer esse mapeamento, fazer essa estratégia de jogo, aquilo que a gente vai levar para iniciar a partida, quais são as possibilidades de troca que teremos, em cima daquilo que o adversário tem feito e o que a gente entenda também que possa vir a acontecer dentro da partida. Então a gente tem que mapear todos esses aspectos, porque, como falamos, é um jogo muito importante para a União, para nós também, é importantíssimo, e é assim que nós vamos encarar. Então, nós vamos estudar muito esse adversário, para que a gente possa fazer a nossa melhor preparação, dar aos nossos atletas a condição deles potencializarem as suas características, e assim a gente conseguir o nosso objetivo, que é sair de lá classificado. Por ser um jogo único, muda a estratégia, a forma como o atleta se comporta dentro de campo, muda por ser apenas uma partida? Olha, tem que pensar em tudo, Natália. É um jogo que nós temos que jogar com sabedoria. Volto a falar, saber interpretar os pequenos jogos que vão ocorrer dentro dos 90 minutos. Então nós temos que ter essa lucidez para saber interpretar. É isso que a gente tem cobrado, por isso que a gente tem dado ênfase naquilo que a gente acredita que a gente precisa evoluir. Então, ter essa sabedoria de interpretar os cenários, certo? Para que a gente possa estar sempre preparado, sempre com o antídoto ali, para poder estar agindo, não somente reagindo, né? Nós temos que estar sabendo, nós temos que agir antes do nosso adversário para não ser surpreendido em momento algum. Sabemos da dificuldade que iremos encontrar lá, como eu falei, é um adversário que tem uma ideia bem clara, bem definida, tem variações dentro dos seus jogos, inclusive já jogou em plataformas diferentes contra um adversário e jogou contra outro, com peças diferentes dentro de nomes, vamos dizer assim. Então nós temos que estar atentos a todo esse cenário para que a gente não venha a ser surpreendido em momento algum.